Começando mais um episódio do Brasil no Set, nosso correspondente, professor Rodrigo Fonseca, voltou de Gramado. Tivemos que chamar um helicóptero, Gonçalo, para resgatar um homem que estava perdido em Gramado. igual um manga Mas larga marchador das Pampas. e antes de entrarmos aqui num tema que vai render boas resenhas, Rodrigo, nos dê um panorama, primeiro dê boa noite a todos, né? Bom dia, boa noite, sei lá. E Aham. dê um panorama sobre os vencedores, né, do Festival de Gramado e algum filme que você sentiu falta na premiação. Primeiro de tudo, salve galera, boa noite, boa tarde, bom dia, bom cinema. É muito bom saber que quando o festival mais popular do cinema brasileiro chega ao fim, o seu ganhador dos prêmios de longa-metragem de ficção já tem data, e essa data é agora. Nesta quinta-feira estreia Nosso Segredo, de Grace Passou, uma dramaturga mineira que, adaptando um texto teatral da sua própria autoria, arrebatou a Serra Gaúcha, ganhando os prêmios de melhor filme, melhor fotografia e direção de arte, narrando o processo de aliança de uma família assolada por fantasmas da colonização, do racismo, do preconceito, que tentam, pelas vias do afeto, lidar com uma espécie de entidade que pede passagem pelo que seria o porão, o sótão da casa, e que lá simbolizam essa espécie de câncer perpétuo da colonização eurocêntrica. É um filme belíssimo, transforma a fotógrafa Wilsa Esser num dos grandes nomes das Américas. Ela é venezuelana de Caracas, radicada no cinema brasileiro, no cinema mineiro. A Grace, Gustavo, vai ter um filme como atriz no Festival de São Sebastião, que é a professora de francês do Ricardo Alves Júnior, que é o produtor desse belo filme, que é O Nosso Segredo. Ganhou O Nosso Segredo, ganhou Feito Pipa, que a gente também viu lá na Berlinale, ganhou melhor atriz para Teca Pereira, ganhou ator coadjuvante para Lázaro Ramos, ganhou O, júri popular, ganhou direção. Foi uma grande o, festa. o seu favorito ganhou prêmios também, né? O Leite em Pó, não era Leite em Pó, né? Então, eu tive duas grandes surpresas nesse festival. O Leite em Pó, que ganhou o prêmio da crítica, melhor roteiro e melhor desenho de som, que é uma espécie de Paris, Texas, no Rio Grande do Norte. E do outro lado, a gente teve Justino nos Bastidores do Reino, que é a história do ex-pastor, hoje escritor, Mário Justino, que foi um pregador nos anos 90 e foi assolado pelas manipulações da Igreja Universal, que no filme do José Eduardo Belmonte tem outro nome, não tem Edir Macedo, tem um outro nome, é o Caio Blá. O Christian Malheiros faz o Justino muito bem. Ele dividiu o prêmio de melhor ator com o José Loreto pelo filme Chorão, Só os Loucos Sabem, que para mim foi a Você, atuação mais febril desse festival. você E tinha houve um cravado outro aqui. Você, houve um outro filme, Gustavo, chamado Pele de Rinoceronte, que é um estudo sobre feminicídio, que rendeu o prêmio de melhor atriz coadjuvante para Naruna Costa, mas merecia mais, bem mais. E eu senti muita falta de um prêmio para o Projeto, que é um documentário da Sabrina Fidalgo e do Ivan Rodik, que é um fotógrafo suíço, enfim, mas ganhou pelo menos um documentário muito bom, que é o Gonzaguinha, da Suzana Lira. E, cara, eu queria destacar um filme que eu espero muito que tenha passagem pelo Rio de Janeiro, quiçá pelos streamings, que é uma ficção de Guarulhos chamada Pão Doce,
que rendeu o prêmio de melhor ator em curta-metragem para o Francisco Gaspar, que é um ator paraense, PCD, auditivo, que eu conheço há quase 20 anos, assim, que eu já vi fazendo coisas incríveis. E é um grande... Ele é uma mistura, assim, de Grande Otelo com o Matheus Nastergalli, muito louco e muito vívido, que representa várias formas de vida, de etnias, de povos brasileiros, enfim, corpos vulneráveis desse país tão racista, preconceituoso, e teve um desempenho fenomenal. Esse Pão Doce, cara, eu acho, Gustavo, que é um filme que você vai se empapuçar dele, porque ele é escrito numa tradição neorrealista, ele é totalmente alinhado com grandes expressões de um neorrealismo tardio latino-americano, como o Grande Momento do Roberto Santos, com os filmes do Nelson Pereira dos Santos. Antes de eu seguir, Gustavo, eu queria só te fazer uma pergunta aí. Como é que você, cara, como crítico de cinema, vê a importância desses festivais para o nosso cinema? Você cobriu o Festival do Rio, você cobriu Veneza, você cobre Berlim, você vai para Veneza agora, se não me engano, semana que vem. O que os festivais trazem para o nosso cinema, cara? Eu acho que o principal, assim, e que ano passado eu cobri Veneza só uma vez, né? É, e não tinha nenhum filme brasileiro, e como não vai ter esse ano, né? Nenhum filme nacional também. Tem numa mostra paralela que é acho que é a Semana da Crítica, ou Giornate degli Autori, tem um filme, sim. Mas é totalmente brasileiro ou é uma coprodução? Acho que eu não sei. Não, é porque é o seguinte, tem uma coprodução brasileira na competição oficial, que é um longa do Marco Beckis, É produzido pelo isso, é André isso. Ristum. Mas É, esse que eu estou me referindo é um filme brasileiro. Ele tem coprodução, mas ele se passa no Brasil, é brasileiro, atores brasileiros. mas enfim, em Berlim tem uma quantidade enorme de filmes brasileiros. E o que eu acho fascinante é que são filmes brasileiros de diretores de estados diferentes, com sensibilidades artísticas diferentes, com passados diferentes. Então, o Festival de Berlim ele dá essa dimensão do quão rico é o cinema nacional, que é um país de uma dimensão continental, né? Você produz tanto no sul quanto você produz no norte, né? Então, são diretores e são filmes completamente diferentes em termos de linguagem, em termos de cultura. E o Festival de Berlim é muito feliz em sua curadoria, em sua seleção, em descobrir esses talentos, assim. Então, esse é um grande elogio. Nós vimos grandes filmes esse ano brasileiros lá, inclusive filmes que foram para Gramado e ganharam, né, prêmios. Eu vou citar um aqui que a gente não conversou ainda. Só vou fazer isso não para te atropelar, mas para te deixar feliz. Quando eu era vivo, vivia. Isso foi uma das grandes joias que eu vi lá. E, inclusive, o filme anterior do. Eu me esqueci o nome do diretor agora. André Novaes Oliveira. A atriz principal do filme anterior dele era Grace Pastor, não era? Sim, dos dois longas anteriores. Então, aí. Mas esse filme, O a gente Dia que Te chegou. Conheci e o Temporada. Esse filme, caraca. Enquanto era vivo. Como é que é o nome? Quando eu era vivo, vivia. Esse filme, a gente até conversou, a gente estava conversando sobre as possibilidades do Oscar e tal. Esse filme não tem nada de um apelo para esse tipo de premiação popular e tal, mas é uma joia autoral que combina vários elementos de cinemas distintos e que funciona lindamente. Assim, foi uma das sessões mais lindas que eu vi em Berlim, em termos de como o público reagiu ao que acontecia. Eu acho que você concorda. Eu nunca fui a Cannes, né? Mas Berlim é o festival que abraça mais o Brasil, assim. De todos. De todos. Eu, Só preciso de uma ressalva histórica, que é o seguinte, Gustavo. Existe um grande festival na República Tcheca,
chamado Karlovy Vary, uma região, né, da Tchequia, como alguns portugueses chamam, onde você, historicamente, tinha um escoamento brasileiro monumental. Foi onde o cinema novo começou a ganhar o mundo. Mas esse é um festival menor, Ainda existe? reverberação menor. Hã? Ainda existe esse festival? Karlovy Vary, sim, sim. Sempre tem brasileiro. Mas, assim, historicamente, vamos dizer assim, do Dream Team dos festivais, do G7, que é Aham. Roterdã, Berlim, Cannes, Locarno, Veneza, Toronto, São Sebastião, o que mais acolhe é a Berlinale. Num segundo lugar, Roterdã. Roterdã sempre tem Brasil também. E, e você percebe assim os diretores brasileiros se sentem muito bem em Berlim, né? Você vê É, que. Mas o que eu é queria. porque assim, cara, só uma coisa que você levantou para as pessoas pensarem. É Berlim, disparadamente, é o festival que mais vezes colocou o Brasil na competição principal. Tipo assim, tanto que o Brasil ganhou o Urso de Ouro 2 vezes e ganhou o Grande Prêmio do Júri 2025 com o Último Azul, que você É, estava lá. A gente ano ganhou com passado. Walter Salles, ganhou com Zé Padilha, já ganhou vários prêmios em curta, prêmio de atriz. Então, Sim, sim. Eu queria. Porque normalmente nessas decisões do júri, sempre há ali um gosto amargo por parte da crítica, do público, as pessoas que vão ao festival. Eu, em Berlim, esse ano fiquei decepcionado com algumas escolhas para os vencedores. Ano passado, em Veneza, a mesma coisa. E pelo que você me diz, assim, foi uma. Você gostou de todos os filmes que foram premiados, assim. Então, é algo raro, assim, num festival, esse tipo de premiação, esse tipo de merecimento, assim, né? Às vezes tem um prêmio mais político porque o filme é de tal lugar, então você dá um prêmio aqui, como ano passado em Veneza aconteceu com o filme da China, se eu não me engano. É, esse ano acho que o filme da Itália que você detestou, né? O o filme Sotto da le Nuvole. Itália, É. é, enfim, tem sempre algo a se pontuar, e pelo que você me diz, Gramado foi muito feliz, né, nas suas escolhas. Isso eu acho bem algo importante a se ressaltar. Rodrigo, eu estou aqui com um livro na minha mão que, assim, só pelo. Eu confesso que ainda não li inteiro, mas só Um livro que nasceu em Gramado. Os primeiros ah, capítulos foram escritos em Gramado. mas pelas imagens que tem aqui, a riqueza dessas imagens, você já fica meio que apaixonado assim pelo livro. Eu estou falando dessa belezinha aqui, escrito nada mais nada menos que por Rodrigo Fonseca, um livro Olha sobre o o que eu grande tenho em mãos aqui. é, Uma fita sobre o cassete grande dos Trapalhões. sobre o grande Renato Aragão. E eu quero mais do que falar sobre a sua relação, como foi escrever o livro. Antes de tudo, eu quero saber como que o Didi surgiu na sua infância. Foi em algum filme? Foi na TV? Você se lembra a primeira coisa que você viu dele, que você falou, caraca, isso realmente é... Então, Gustavo, assim, o Renato Aragão é alguém que eu acho que merecia todas as estátuas possíveis da indústria cinematográfica, porque é um homem que oficialmente vendeu 33 milhões de ingressos. Essas contas são, vez por outras, elas mudam, 30, 35, mas enfim. E há quem fale que durante o período que não havia aferição mecânica do cinema, ele vendeu o dobro disso, 70 milhões de ingressos. O Renato Aragão chegou na minha vida de uma maneira muito singular. Eu via o programa dos Trapalhões aos domingos na Globo, e quando minha madrinha, que me criou, resolveu me levar ao cinema pela primeira vez, levou a mim e meu irmão para vermos os Trapalhões no Reino da Fantasia, no Cine Olaria, que era um templo perto aqui da minha casa, no cinema, que tinha 890 lugares, cara, era um templo, assim.
Foi a primeira vez que eu pisei num cinema. E uma coisa muito legal, Gustavo, eu estava ontem pesquisando sobre o John Carpenter. A primeira vez que o John Carpenter viu um filme, ele viu um faroeste, ele perguntou para o pai dele assim: o que acontece com essas pessoas, pai? O pai dele falou assim: essas pessoas são feitas de luz, meu filho. E ele passou a vida inteira procurando a luz, essa luz. Quando eu vi, eu ficava em pé, porque eu achava, eu era muito pequenininho, então eu ficar em pé não tinha nenhum problema, não era nenhuma grande falta de educação. Eu tinha 5 aninhos, era microscópio. Era assim, eu achava que ele estava atrás da tela. E eu queria muito que acabasse, quando acabasse o filme, eu pudesse dar um abraço nele. E é um filme que homenageia vários gêneros cinematográficos. Tem, inclusive, uma brincadeira com viagem no tempo, com, enfim, no tempo das diligências, enfim, né? Um filme meio fordiano, do Renato Aragão. Então, esse foi o primeiro filme que eu vi no cinema. Fiquei absolutamente apaixonado. E dali, 1985 até 91, eu vi tudo que eles lançaram como grupo. Zacarias morreu, mais adiante morre o Mussum. Eles desmobilizaram nesse período de 91 a 96 a produção cinematográfica e o Renato voltou em 97 com o Noviço Trapalhão, Noviço Rebelde, que tinha o Dedé com ele, é um filme da grande Shizuka Yamazaki, enfim, é um filme que me deu muita alegria. Eu vi no cinema do hoje Boulevard, Shopping Boulevard, na época Iguatemi, lotado de gente, lotado de crianças, numa tarde de férias da faculdade. Eu já estava no segundo semestre, estava de férias, era dezembro, e eu fui ver esse filme loucamente, felicíssimo de ver o Renato Aragão brilhando. Como que, primeiro, quando, são duas perguntas, como foi o primeiro contato, assim, com o Renato, de conhecê-lo, assim, pessoalmente, e de onde surgiu a ideia de escrever esse livro, assim? Por que esse Veio de projeto duas. de paixão surgiu, assim? De onde surgiu isso? O primeiro contato, eu posso te responder que ele é bifurcado. É o Aham. seguinte: quando eu era já repórter do Jornal do Brasil, em dezembro de 2000, estreou um filme chamado Anjo Trapalhão, que, na verdade, é uma versão para o cinema de um especial da Globo. Isso é o que eu amo, assim. E aí, cara, me escalaram para fazer uma matéria e eu entrevistei ele por telefone, assim. Foi uma emoção gigante, mas foi muito rápido. Ele foi muito atencioso, mas muito rápido, assim. Uhum. Depois disso, eu fui no set de filmagem do Didi Quer Ser Criança, ainda pelo Jornal do Brasil. Foi assim, acompanhar ele filmando, mais ver como ele agia. E depois eu fui. Aí que foi a mais incrível das vezes. Ele lançou um filme chamado Caçador de Tesouros, era dezembro de 2005. Eu tinha acabado de entrar no Globo, eu era repórter de cinema do Globo, e eu fui fazer uma entrevista com ele. E ele, cara, na época eu contei. Ele começou a falar umas coisas e ele não tinha uma noção assim efetiva do que ele representava. Ele tem uma sensação, porque ele tem uma certeza, né, do grande empresário que ele é, do grande argumentista, do fã de É, e cinema. ele tem os números, né, que você citou há pouco, ele sabe desses números, né? Eram magistrais, mas ele não tinha noção de o que efetivamente o cinema dele representava como uma operação comercial para o país. E aí, cara, eu recorri ao grande Carlão Reichenbach. O Carlão me explicou que no fim dos anos 60 e ao longo de toda a década de 70, que foi onde o Renato começou o grande império, né, principalmente a partir dos Trapalhões nas Minas do Rei Salomão, que vendeu quase 6 milhões de ingressos. O Carlão me explicou que, naquela época,
um ingresso de cinema, por lei, ele tinha que custar o equivalente a uma passagem de um transporte público. Você pegava assim, uma média do trem, do metrô, acho que não era incipiente, mas assim, do trem, do ônibus, da barca, qual que é o valor médio? Ah, é R$ 10, então esse é o preço do ingresso médio. Então, ele começou a entender certas coisas. Aí eu fiz a entrevista, voltei. Quando eu voltei para a redação, cara, ele me ligou. Aí eu atendi, falei assim, ô Renato, aconteceu alguma coisa? Ele falou assim, olha, eu nunca conversei com um repórter que me ensinasse tanta coisa sobre o cinema, assim, eu queria te agradecer. Aí saiu a matéria se chamava assim, Trapalhões são os americanos, porque ele falava da coisa da ocupação do mercado. E aí, desde então, começou a nossa história de amor. Eu passei aí nas filmagens, eu passei a ser o crítico por excelência dos filmes dele. Ele parou de fazer os longas ali no Ninja Didi, Guerreiro Didi, a Ninja Lili, 2008. Depois ele só fez os Saltimbancos em 2017. Ficou um período fazendo telefilmes para a Globo, até com o Jaime Monjardim, enfim, com o Marcos Figueiredo, enfim, com uma turma interessante. E aí, cara, eu fui escalado por um grande executivo que hoje está na O2, o Gustavo Gontijo, para trabalhar como roteirista nos Novos Trapalhões. E aí eu escrevi os Novos Trapalhões, a temporada que teve, com uma equipe incrível. Tinha o Nani, que era um grande cartunista, Mauro Wilson, tinha uma galera, assim, Péricles Barros, que era o meu chefe, Richard Kial, tinha uma turma assim poderosa. Sobretudo Paulo M. Barros, que era um cara que já tinha feito os Trapalhões, mas assim, o cabeça era o Péricles, que é incrível roteirista, é um bamba do humor, me ensinou pra caramba. E aí, no meio desse processo, o Renato recebeu uma proposta de uma editora para fazer o livro. Nesse processo, ele pensou no Bial, que não pôde. Teve uma outra pessoa que eu acho que ele também pensou e não quis, não pôde. E aí o Pérez falou: pô, bicho, o Rodrigo te ama, ele sabe tudo de você. Bota o Rodrigo, ele é rápido, não sei o quê. E aí eu virei o autor do livro. Pô, sensacional. Quanto tempo mais ou menos você escreveu isso aqui? 3 meses e meio. Você é um, é uma máquina, uma força da natureza, né? Um Eu negócio tento. impressionante. Mas, Rodrigo, já que estamos falando de cinema e do Renato Aragão, seguindo aqui um princípio que você criou, cite aí os seus 3 filmes favoritos dos Trapalhões. Os Trapalhões. O Incrível Monstro Trapalhão. O maior de todos, que para mim é um dos 10 maiores filmes da história do cinema brasileiro. O Cangaceiro Trapalhão, do Daniel Filho, e Os Trapalhões e o Mágico de Oroz. Pô, esse é sensacional. É, Esse filme, cara, tem uma sequência que ele faz uma. Ele enfrenta a seca fazendo uma espécie de reza em forma de cordel, de quadrinha. E essa nunca me saiu da cabeça. Vamos todos pensar firme. Não, vamos todos pensar forte, vamos todos pensar firme. Para cair no. Peraí. Vamos todos pensar firme, vamos todos pensar forte. Para cair num pingo d'água e mudar a nossa sorte. Quando eu participei, Gustavo, da Comic Con Experience em 2016, que o Renato era homenageado, eu falei essa quadrinha para, sei lá, 250 mil pessoas. Fiz todo mundo repetir esse negócio. Foi lindo, assim. E aí eu olho, tem um negócio me esvoaçando na minha cabeça quando eu vi puseram uma capa do Super-Homem em mim. Rodrigo, chegando ao fim aqui do nosso especial, do nosso Brasil no Set, 2 coisas.
Queria primeiro pedir para vocês deixarem o like, se inscrever no canal e ativar as notificações, né? Dei uma olhada também no Momento Crítico essa semana sobre um cara que eu amo imensamente, um dos professores da minha vida, Krzysztof Kieslowski. Gosta dele, Rodrigo? Imensamente. Amanhã sai Não matarás maravilhoso. e não amarás. A partir de amanhã Gustavo, saem as críticas. E duas coisas só, Rodrigo. Primeiro, queria falar, só para reforçar o quão generoso e amoroso o Rodrigo Fonseca é o que ele me deu aqui hoje. Simplesmente o filme, a obra-prima, Le Samurai em 16 mm, é isso, Rodrigo? é Uma uma coisa. cópia que passou nos cinemas aqui, que foi exibida pra gente. Eu consegui um dos rolos, estava à venda, enfim, E de você uma das comprou isso aonde? cópias. Você comprou isso Ah, aonde? segredo de Estado. Mas só para mostrar esse presente sensacional, o que mais que eu posso falar aqui? Ah, não deixem de visitar o site, lá tem as críticas, Kieslowski essa semana, e a partir da semana que vem, Festival de Veneza, eu viajo domingo, uma Deixa eu cobertura só fazer um completa jabá aí. rapidinho, Gustavo. Fala. Esta quinta-feira, nas Ah, Casas Casadas, vai ser exibido o curta mais recente do Xu Xianxin, Coágulo, que é um filme de terror com Bayard Tonelli, um filme que eu espero muito, que tem o Carmo Della Vecchia, enfim, levo muita fé. Schuch, Gustavo, boa viagem, hein? Schuch é um parceiro do canal, né? Um parceiro. Tem que Grande participar amigo, um dia aqui do Brasil no set. Mas com certeza. é isso. Grande abraço, Rodrigo. Grande abraço a todos. Até a próxima. Valeu, gente. Salve o cinema.